Salmo 145 diz: Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Amém? Amém. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as criaturas. Rendam-te graças todas as criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Mais para frente diz: o Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo que faz. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que o amam. Amém. Amém. Nós estamos seguros nos braços desse Deus, que é bondoso, compassivo, amoroso, generoso e que nos cuida nos teus braços. Ele nos pega nos braços e cuida de nós. Amém? Que nos braços do Senhor seja o teu descanso, seja onde tu renova as tuas energias, a tua fé, para continuar. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E seu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Nós estamos seguros em Ti, Senhor. Nós queremos descansar em Ti, Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim.
braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Descansamos em ti, Deus. Em teus braços é o meu descanso. Possamos descansar nesse Deus. Descansar no seu amor, na sua bondade, confiando que Ele tem o controle de tudo, confiando que Ele sabe tudo, confiando que Ele está à frente de tudo. Amém, Jesus. Amém. Muito bom estarmos juntos novamente para adorar, para orar uns para os outros, para nós sermos edificados pelo Senhor, pela Sua palavra. Uma das coisas mais impactantes para mim, no início da minha caminhada cristã na igreja, foi descobrir que eu posso ter um relacionamento com Deus. Isso foi algo assim que mudou totalmente a minha compreensão de vida cristã, porque até então ser cristão era ir no domingo, participar de um ritual, voltava para casa e tocava a vida. E quando eu conheci a Jesus, eu entendi que agora eu tenho um relacionamento pessoal com esse Deus, a todo instante, em qualquer lugar, todos os momentos, né? Então eu era novo de idade na fé e eu comecei a praticar isso, cantando na rua, orando, e aí ia para o trabalho orando. E maravilhoso, né? Ter essa nova perspectiva de que Deus não é um Deus distante, mas um Deus pessoal. Como eu converso com você pode conversar com Deus. Já pensou que sensacional isso? Isso é fantástico demais, né? O Deus que criou tudo que a gente vê, Ele fala contigo. Ele inclina o seu ouvido para prestar atenção a você, para dar um ouvido a você poder desabafar, poder, né, falar com Ele, e Ele falar contigo. Maravilhoso esse nosso Deus. E Ele é um Deus que continua falando conosco, né? No final do ano passado, eu mencionei a vocês algumas vezes que no ano passado Deus falou comigo de maneira diferente do habitual. E na minha história de vida cristã, muitas vezes Deus falou de maneira diferente comigo do habitual, né, que é a oração e a palavra, que é a maneira mais habitual de Deus falar com a gente, né? Essa semana mesmo eu estou lendo o Evangelho de João, e um capítulo que eu já li tantas vezes, e aí de repente Deus fala comigo ali, eu digo, gente, que coisa sensacional isso aqui, né? Mas um mês atrás, mais ou menos, Deus falou comigo de novo num sonho. Não é habitual. Foi ano passado, depois de muitos anos, ano passado Deus falou comigo 2 vezes no sonho, e agora esse ano de novo. Faz um mês mais ou menos. E eu consigo distinguir quando é Deus e quando não é Deus, né? A gente conhece a pessoa, você sabe, é Deus que está falando. E Deus me acordou com uma frase. Uma frase que para mim foi muito impactante. E a frase que Deus disse foi a seguinte para mim: fazer a vontade de Deus pode custar a nossa morte. Foi exatamente essas palavras. Eu acordei, opa, não vou dormir. Sentei e peguei meu celular e vou fazer anotações. E aí, Deus pode falar um pouco mais, essa frase é insuficiente, né? Fazer a vontade de Deus pode custar a nossa morte. O que isso significa? E fiquei ali uns 5 minutos, de madrugada, falando com Deus, né? Que Ele me expusesse um pouco mais. É uma frase chocante. É verdade que, ainda atualmente, alguns cristãos, por fazerem a vontade de Deus, literalmente acabam sendo mortos, assassinados. Infelizmente, isso ainda acontece, né? Mas não é a intenção dessa palavra, né? Não é essa a intenção dessa palavra, nem da minha reflexão aqui, né? Em outras palavras, o que Deus estava me dizendo é:
e para você, né? Se tu é uma pessoa que quer conhecer e fazer a vontade de Deus, algumas coisas na tua vida precisam mudar. Algumas coisas você vai precisar renunciar. Ou vamos dizer assim, morrer. Né? Isso precisa ser retirado da tua vida. Então a pergunta que eu sugiro para nós, nesse sentido, é: o que eu preciso mudar em minha rotina diária? O que eu preciso mudar de maneira que eu possa conhecer mais da vontade de Deus? O que eu preciso mudar? Que hábitos, né, eu deveria mudar para que a vontade de Deus ela se torne mais real na minha vida? Eu conheço e eu sei que isso é a vontade de Deus. Nós usamos muito a expressão, é da vontade de Deus, de uma forma às vezes até displicente, né? Sem entender muito, a gente fala assim, né? Ou como eu posso ajustar a minha vontade à vontade de Deus? Agora, tu só vai querer mudar a tua rotina, tu só vai querer mudar alguns hábitos, só vai querer ajustar a tua vontade à vontade de Deus, se tu crer que a vontade de Deus é a melhor para ti. Senão a gente... Porque nós, em geral, nós entendemos que a nossa vontade é melhor. A gente pensa, isso eu quero para a minha vida, e é o melhor para mim. Não é assim? Agora, se isso está de acordo com a vontade de Deus, e podemos já estar alinhando com o que vamos falar daqui a pouco, com a palavra de Deus, com a revelação de Deus, a tua vida está de acordo com a palavra de Deus, que é a vontade de Deus, como Ele nos criou. Eu despertei do sonho, anotei essa frase no celular e fui anotando outras frases, e me veio também 2 textos bíblicos, né? Porque o que Deus fala conosco não está desligado da palavra. A palavra é o padrão, é a bússola, a palavra é o aferidor de todos os nossos pensamentos. Tu tem um pensamento e ele é contrário à palavra, o teu pensamento que está errado, não é a palavra. Né? Então, ao despertar do sonho, eu anotei os primeiros pensamentos que vieram à mente, e os textos bíblicos, especialmente 2 textos, e um desses eu gostaria, começando, que você abrisse um texto bem conhecido, eu mesmo já preguei sobre ele, que tem a ver com a vontade de Deus, que é Romanos 12, verso 1 e 2, que vai falar sobre essa vontade de Deus, né? Novo Testamento, né? Romanos 12, verso 1 e 2. Diz assim o texto: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Deus ele quer revelar a nós a sua vontade, você pode alinhar a tua vida à vontade de Deus, né? E Paulo, ele começa esse texto dizendo, rogo-lhes. Ele fala, né? Ele diz, olha, gente, vocês precisam fazer isso, é importante. Por quê? Nos capítulos anteriores, nos capítulos 1 ao 11, o apóstolo Paulo ele veio enfatizando o sacrifício de Cristo, de como Cristo se ofereceu por nós. E agora ele vai dizer, então, chegou a hora de vocês se oferecerem a Deus. Cristo se ofereceu por misericórdia e por amor, agora nós nos oferecemos por gratidão, pelo menos por gratidão. A gratidão deveria nos levar a consagrar nossa vida a Deus. O texto, né, os 2 versículos aqui, ele vai afirmar que a vontade de Deus ela é o que? Boa, perfeita e agradável, né? Mas que nós só experimentaremos, conheceremos essa vontade de Deus quando nós entregamos o nosso corpo como um sacrifício vivo e quando nós mudamos a nossa maneira de pensar. Veja bem, o texto apresenta 3 características para o sacrifício e apresenta 3 características da vontade de Deus. As 3 características que o nosso sacrifício a Deus deve conter, ele deve ser vivo, santo e agradável. Né?
Você lembra que no Antigo Testamento o animal era levado e ele era oferecido em sacrifício morto. Deus quer que nós ofereçamos a nossa vida por espontânea vontade. O animal era arrastado e ele não entendia, era levado e oferecido em sacrifício. Nós temos que oferecer por livre vontade. Oferecer a nossa vida por livre escolha. Deus não nos obriga a fazer isso. Ele se entregou. Foi uma escolha de Deus entregar o seu corpo na cruz. Agora Ele entrega o nosso corpo em sacrifício. Vivo, santo e agradável, né? Veja, o apóstolo Paulo ele vai dizer que anteriormente nós entregávamos o nosso corpo às paixões do mundo. Agora ele diz: esse mesmo corpo tem que entregar em adoração a Deus. Nós muitas vezes desvinculamos o espírito do corpo. Nós pensamos na minha adoração em espírito, né? Eu adoro a Deus em espírito. Só que aqui Paulo está dizendo que nós temos que oferecer o nosso corpo também a Deus. Porque não tem como desvincular o teu espírito do teu corpo. A tua adoração a Deus, ela tem que ser em espírito. Como Paulo vai dizer, eu adoro a Deus com entendimento, mas adoro também com espírito, né? Eu adoro a Deus com o meu todo. Não exclui o corpo da minha adoração. E veja bem, a adoração, o nosso culto, como Paulo vai dizer, o nosso culto racional, aí a pessoa, bom, o culto aqui a Deus ele tem que ser totalmente racional, né? Deixa as emoções de lado, é racional. Não é nesse sentido que é o nosso culto racional, né? Que nós oferecemos a Deus. É um culto sim que eu conscientemente ofereço a Deus. É um culto que eu intencionalmente ofereço a Deus e verdadeiramente eu devo oferecer a Deus, e não um cerimonial, e não somente um cerimonial no domingo, no final do dia. É um culto racional de consagração do corpo vivo, santo e agradável durante os dias da semana. Não é o nosso culto racional, a nossa oferta. E Paulo vai dizer: entregue de uma vez por todas esse corpo de vocês para Deus. Entreguem. E vivam isso durante toda a semana e não somente em um horário específico, num lugar específico. Adore a Deus todos os dias, com a tua vida, com o teu corpo, não só com o teu espírito. E adorar e oferecer o nosso culto a Deus, com o nosso corpo, esse sacrifício a Deus, ele se dá quando nós usamos também o corpo para ministrar na vida das pessoas. Quando usamos a nossa boca para orar para alguém, quando nós usamos a nossa boca para anunciar a palavra do Senhor, nós estamos usando esse corpo que nós oferecemos ao Senhor, que nós dizemos: Senhor, é teu esse corpo, Senhor. Na época do apóstolo Paulo, havia um grupo, uma seita, que eles entendiam, ensinavam que o corpo é mau. O que importa mesmo é o espírito. Tem um espírito bom. O corpo é mau. Então, se você se entregar às paixões do mundo, se você se entregar ao pecado, não tem problema, o corpo vai acabar mesmo. É o espírito que importa. Paulo está indo contra, nas suas cartas, ele vai contra essa heresia, dizendo: não, o corpo importa sim. Não é só o espírito. O corpo, sim, você tem que consagrar esse corpo ao Senhor. A palavra de Deus, né, ela nos ensina que você deve cultuar a Deus. Você não deve cultuar o corpo, o teu corpo, mas cultuar a Deus com o teu corpo. Não dá para desvincular. Como você pode, alguém escreveu dizendo assim, como que eu posso oferecer, né? Como eu posso o meu corpo tornar-se um sacrifício? Como que eu posso fazer isso? Né? A gente não tem um altar para oferecer esse sacrifício. E essa pessoa vai dizer o seguinte: deixe que o olho, teus olhos não veja nada mal. E ele se torna um sacrifício. Desvia os teus olhos das coisas mal. Não permita que a tua língua fale coisas vergonhosas, maldosas. Ele faça isso um sacrifício, né? Faça isso como uma oferta. Vou usar a minha língua não para maldade,
maldade, não para fofoca, não, vou usar para o bem. É uma oferta, o corpo é de Deus. Que a tua mão não faça nada ilegal, né? Ao contrário, que você também ofereça as tuas mãos em oferta a Deus. Mas não basta você só fazer isso, você precisa ir mais além. Não somente não deixar de fazer o mal, não deixar de falar coisas ruins, não deixar de olhar coisas ruins, não usar as mãos para coisas ilegais, mas usar isso para o bem. Usa as tuas mãos para abençoar alguém, para dar uma oferta para alguém, para dar um alimento para alguém. Usa a tua mão para afagar alguém, dar um carinho para alguém. Usa a tua boca para encorajar alguém. Usa esse corpo de sacrifício vivo. É a forma prática de você fazer isso no teu dia a dia. Olhar para o teu corpo e dizer, eu vou deixar de usar o meu corpo para o pecado e quero usar o meu corpo para a glória de Deus, para abençoar as pessoas. É uma decisão diária de todos nós. E Paulo vai mostrar que a base de tudo que nós vamos fazer é o que Deus fez por nós. Nós vamos fazer isso porque Deus fez por nós. Como Deus teve misericórdia de nós, então agora eu vou oferecer minha vida em sacrifício vivo, santo e agradável. Amém? Amém. Esse é o primeiro desafio nesse texto. Então, as 3 características aí do sacrifício. E no verso seguinte, verso 2, ele vai mostrar as 3 características da vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. E no texto, Paulo vai dizer o seguinte: você tem que evitar de se conformar ao padrão deste mundo, para você poder ter a tua vida transformada, ter uma mente diferente. E aí você vai experimentar a vontade de Deus. Porque nesse mundo nós somos pressionados, e olha gente, isso é todo dia. Se você não tiver a tua mente focada, ligada à palavra de Deus, ao que Deus nos instrui, nós somos no dia a dia, nós somos moldados pelo que as pessoas dizem. Pelos livros que nós lemos, pelos filmes que nós assistimos, e está todo dia ali que está assistindo, está lendo, aquilo vai te moldando. E o que nós precisamos é da transformação que vem de Deus, pela presença do Espírito Santo em nós. E aí nós vamos conhecer a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. E essa mudança que Paulo vai dizer, e a palavra que ele usa para transformar, equivale à palavra metamorfose, ela descreve que essa mudança vem de dentro para fora. Né? Então nós consagramos o nosso corpo e nós devemos ter a mente transformada por Deus. Isso será o nosso culto racional, né? Experimentaremos então a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Um outro pensamento que naquela noite me ocorreu, ao pensar sobre para conhecer a vontade, para fazer a vontade de Deus, eu preciso morrer, algumas coisas precisam mudar, né? O pensamento que veio para mim era: eu preciso morrer para viver. É estranho isso, né? Morrer para viver. E o texto que eu quero, se você quiser abrir, está em Lucas capítulo 9, versos 23 e 24, palavra de Jesus. Lucas 9, 23 e 24, quando Jesus falando, ele disse assim, Lucas 9, 23 e 24, ele declara: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Perder para ganhar, morrer para viver, né? São os paradoxos. Negar a nós mesmos, queridos, e carregar a cruz, é muito mais profundo e amplo do que somente você entregar a tua vida para Jesus. Eu entreguei minha vida para Jesus, então agora está tudo certo. Constantemente, né? Essa consagração diária nos exige isso, né? E a pergunta também aqui cabe é: o que precisa morrer em você para você fazer a vontade de Deus? Geralmente, quando nós pensamos em morte, a palavra morte, ela é uma palavra que não é muito agradável, né? E geralmente nós atribuímos ou ligamos a alguma coisa ruim. Morte é coisa ruim, né? Mas nem sempre. A palavra morte na Bíblia também era uma transição para uma nova vida. Você morre, o velho homem tem que morrer para ter um novo homem. Então a morte nem sempre é coisa ruim, vamos dizer assim, uma transposição, uma mudança de estágio. Agora você passa a ter a vida verdadeira. Veja também João capítulo 12,
verso 24 e 25, se você quiser abrir ou acompanhar a leitura aqui. Em João capítulo 12, verso 24 e 25, disse Jesus: eu afirmo a vocês que isto é verdade, se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas se morrer, dará muito trigo. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira. Mas quem não se apega à sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira. Veja, o grão, ele é enterrado e ele morre para gerar muitos outros grãos. Você pega uma semente de uma fruta, por exemplo, você semeia aquela semente, eu nunca fiz isso, de semear assim de pé de árvore, não, né? Mas a Francisca já disse que fez, né? Você semeia lá aquela semente e ela vai brotar uma árvore e aquela árvore dá muitos frutos e milhares, para dizer, talvez milhões de sementes. De uma semente. Então, na tua vida, se você morrer, algumas coisas, quantos frutos espirituais você poderá gerar? Quantos frutos a tua vida poderá gerar se algumas áreas da tua vida morreram? Mas a gente gosta de conservar coisas, né? E aí a gente não morre e não produz fruto. Fica infrutífero. Se eu não mudar alguns hábitos, se você não mudar alguns hábitos, se você não enterrar talvez alguns desejos, você vai ficar infrutífero. Na física, há uma lei, né, que demonstra que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Tem um nome para essa lei aí que eu não quero pronunciar. Gente, da mesma forma que coisas antagônicas, né? Coisas antagônicas não podem fazer parte da tua vida. Aos Gálatas, capítulo 5, é um texto um pouco mais longo que eu vou ler numa outra versão diferente da tua, mas você pode acompanhar, vai ver que é semelhante. Veja aí, Gálatas 5, 16 a 25. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele vai escrever que nós temos que escolher se nós viveremos para a nossa carne ou se nós viveremos para o Espírito. É uma escolha. Gente, é a Bíblia que está dizendo isso. Então veja aí, Gálatas 5, 16 a 25, diz na versão que eu peguei aqui. Diz Paulo: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. Não ocupam o mesmo espaço, ao mesmo tempo. Eu vou fazer a minha vontade, a vontade de Deus. Eu quero fazer a vontade, mas eu quero fazer o Espírito Santo. Eu quero que o Espírito Santo encha a minha vida, mas eu não quero abrir mão de algumas coisas. Está entendendo? Repito o verso. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Aí ele vai trazer o que a natureza humana, ou talvez na tua versão, o que a carne produz, né? As obras da carne, ele vai dizer, são conhecidas: a ação, imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas, glória a Deus, tem o mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida, ou dirija a vida de vocês. Espírito e a carne. Paulo vai dizer que é uma luta constante, né? A decisão nossa é qual vai vencer. E claro que quando a gente lê o texto, quem de nós não quer ter amor? Alegria, paz. Nós queremos isso, né? Nós não queremos as outras áreas lá, inimizade, briga, isso a gente não quer. Só que o texto vai mostrar que isso é da nossa natureza humana. A obra da carne, nós produzimos isso. E para nós pararmos de produzir isso e produzir o fruto do Espírito, é só com uma entrega de vida do Espírito. Porque nós não conseguimos produzir esse fruto do Espírito, é exclusivo do Espírito na
tua vida. Ele que vai produzir. Que é diferente, a alegria que o Espírito produz é diferente da alegria que você sente como ser humano e os outros sentem por não ter o Espírito Santo. Mas você, para parar de praticar as obras da carne, você precisa ter o fruto do Espírito. Então você, como ser humano, produz a obra da carne e não consegue produzir o fruto do Espírito sozinho. E você precisa, para produzir o fruto, o Espírito vem e enche a tua vida e vai te ajudar a evitar a obra da carne. Amém? Quem vai ocupar o espaço na nossa vida? Quem vai ocupar o espaço na nossa vida? Antes de terminar, eu quero fazer uma diferenciação aqui entre desejo e vontade. Parecem coisas semelhantes. Quando nós falamos de vontade nossa e vontade de Deus, a palavra vontade, ela parece uma equivalência entre a palavra vontade nossa e a vontade de Deus, são coisas diferentes. Muitas vezes o que nós sentimos é desejo e não é vontade. Na reflexão que eu fiz sobre isso, lendo, pesquisando, refletindo, a vontade tem a ver com a nossa necessidade, algo que é imprescindível para você viver. E o desejo tem a ver com aquela coisa mais momentânea. Você tem vontade de beber água. E a água, você precisa da água para viver. Mas você tem o desejo de comer um chocolate. Mas não dá para viver sem chocolate, algum vai dizer, né? Mas não é imprescindível para você viver. O chocolate você pode abrir mão, é um desejo que você tem. Agora a vontade tem a ver com propósito, com objetivo de vida. Então, eu me sujeito à vontade de Deus pelo propósito que Ele tem para mim, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tem um propósito de Deus para agora e para a eternidade. O que eu tenho neste mundo são muitos desejos. Muitos desejos. O desejo, podemos dizer que é uma sensação momentânea. Já a vontade é uma capacidade de você escolher algo mais duradouro. O desejo passa logo, a vontade é permanente. Geralmente, quando nós fazemos escolhas, que a nossa escolha não seja pelos nossos desejos, mas seja pela vontade, pelos propósitos que nós temos. Porque os desejos, eles vêm para nos desviar de muitos propósitos. Né? Tem alguns aí que são atletas, digamos, tem um propósito, tem uma vontade de alcançar o objetivo. Mas quantos desejos surgem ao redor querendo, minar aquele propósito? Um texto que eu lembrei, que ajuda a entender isso, e está quando Jesus, antes de ser crucificado, e Jesus lá no jardim do Getsemane, ele orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu fiz uma paráfrase desse versículo, e creio que não é uma heresia nem nada contra, né? Eu fiz uma paráfrase falando assim: Pai, o meu desejo não é morrer. O meu desejo não é beber esse cálice amargo de pecado da humanidade. Esse é o meu desejo momentâneo, eu não quero isso. Mas o meu propósito é morrer. Então, cumpra-se o propósito, não o meu desejo. Quantas vezes nós temos um desejo de sair daquela situação difícil que estamos, mas talvez seja um propósito, um objetivo, né? Eu deveria fazer essa oração, né? Pai, não seja a minha vontade, não seja o meu desejo momentâneo deste momento da minha vida, que seja a tua vontade, que ela é boa, perfeita, agradável e é eterna. É isso que eu quero para a minha vida. Então eu preciso, para que vivenciar a vontade de Deus, eu preciso morrer. Eu preciso abrir mão de coisas. Eu preciso oferecer a minha vida, o meu corpo de sacrifício. Eu preciso renovar minha mente, ter os pensamentos de Deus que coincidem com a palavra de Deus. Essa oração de Jesus, que
que deve ser a nossa oração é uma oração de rendição. É uma oração de alguém que está se rendendo. Você que já leu, já ouviu história, já assistiu filme, quando dois exércitos estão lutando e um exército se torna vencedor e o outro então tem que se render. Só que eu já vi alguns filmes da antiguidade, mostrando a antiguidade, que aquele exército vencedor, ele se colocava numa posição, né? E aí o exército derrotado, ele estava se rendendo de uma forma humilhante, degradante, rasgava as roupas, alguns andavam nus, né, em público, aquela coisa, as pessoas eles iam passando e o povo ia jogando objetos, jogando, né, frutas podres, enfim, aquele exército, ele estava se rendendo pela força do seu inimigo, que era superior, então não é que ele queria se render, ele foi obrigado a se render. Só que a Bíblia coloca para nós, nesse oferecer esse sacrifício, essa rendição, nossa, tem que ser uma rendição voluntária, e é uma rendição a alguém que não que é maior, poderoso, superior a nós, que de fato é assim o nosso Deus, mas é uma rendição por amor. E não é uma rendição a alguém que não vai me desprezar, mas ao contrário vai me acolher. Então eu me rendo a Deus, porque Ele me ama. Eu me entrego ao Senhor, porque tudo que Ele faz é para o meu bem. Ele não vai me desprezar ou visar o meu mal, né? Não, Ele quer me promover. Quando eu me rendo a Deus, eu sou promovido. Quando eu morro para mim mesmo, eu passo a viver. Quando eu decido perder coisas na minha vida, é que eu passo a ganhar a vida verdadeira e ganhar no mundo espiritual, diante de Deus, tantas promessas, tantas bênçãos de Deus, tanto cuidado de Deus. Que a gente possa se render ao Senhor, se oferecer ao Senhor, nos colocarmos ao altar de Deus. Eu me rendo, Senhor, eu me entrego a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar cantando uma canção sobre isso. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a brilhar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixar. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti.
visitar um irmão que era mecânico. E chegou lá na oficina, os carros lá, aquele ambiente de oficina, assim, bem simples, cheio de graxa, de aqueles carros e peças. Foi visitar aquele irmão. E naquela oficina, chegando lá, aquele irmão, muito temente a Deus, tinha lá no canto da oficina, ele tinha um lugar de botar o joelho diante de Deus. Ele tinha naquele canto da oficina um lugar muito simples, sujo até do seu serviço, mas era um lugar que ele dobrava o seu joelho, adorava a Deus, oferecia sua vida, seu corpo em sacrifício, em adoração, em amor a Deus, orando pela igreja, orando pelas pessoas, pela sua família, porque não é um lugar que define o quão profundo, sincera, verdadeira será a nossa adoração, a nossa consagração, o nosso sacrifício vivo. O quão será profunda a nossa oração a esse Deus. Não é ser uma cadeira confortável, mas é o teu coração, de você estar se rendendo e você poder dizer: Senhor, Tu és tudo mesmo que eu preciso para viver. Tu és tudo, Senhor, e eu me rendo a Ti. E aquele pastor, ele foi visitar aquele irmão com o intuito de encorajar o irmão, né? Saiu de lá encorajado, porque aquele irmão deu tantas lições práticas de uma vida de temor, de consagração a Deus, que nós possamos ter essa humildade de nos prostrar diante do Senhor todos os dias em sincera adoração. Sim, Pai, a nossa oração, que ao sairmos daqui nós possamos viver a nossa vida, Pai, todos os dias com uma mente renovada, não nos conformando que o mundo nos cerca, quer nos moldar, nos afastar do Senhor, mas que nós possamos, Pai, ao contrário, estar nos oferecendo a Ti todos os dias, nos rendendo, morrendo para nós mesmos, para que nós possamos produzir frutos que glorifiquem ao Senhor, frutos que permaneçam para a eternidade, que nós possamos, ó Deus, estar negando a nós mesmos, tomando nossa cruz, seguindo ao Senhor todos os dias, negando as nossas paixões, os nossos desejos para escolher a Tua vontade, Pai. Que assim seja com cada um de nós, na nossa casa, no nosso trabalho, por onde andarmos, que o nosso relacionamento contigo seja constante, profundo, de amor, em nome de Jesus Cristo. E abençoe, Pai, a família de cada um de nós, abençoe, Senhor, conforme a necessidade, conforme a pessoa está precisando, ajuda os que estão aqui, os que não estão aqui hoje. Visita o Senhor com a Tua bondade, com a Tua misericórdia, com o Teu amor, com a Tua bênção, com a Tua cura, com a Tua restauração, com o Teu avivamento. Que Jesus seja sempre glorificado no meio de nós. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.